Olá para quem está ouvindo a gente, sejam muito bem-vindos a mais um áudio aqui do canal Psim Áudio. Hoje a gente tem uma missão bem especial, sabe? Fazer uma imersão profunda, super detalhada e, na verdade, bem didática em um dos textos mais geniais do Sigmund Freud. Com certeza, estamos falando de Luto e Melancolia. Exato, Luto e Melancolia. Foi escrito ali em 1915, publicado em 1917. A ideia hoje é destrinchar esse material para quem estuda psicologia, seja na graduação, na pós-graduação ou até para quem está prestando concursos, né? Transformar esses conceitos que são meio densos em algo cristalino. Mas, antes da gente mergulhar no tema, eu tenho um recado muito legal. Ah, manda ver o que é. Então, a gente acabou de lançar o nosso clube exclusivo aqui do canal, o Clube Psi. É um espaço com cursos de aprofundamento na área, com vídeos exclusivos para quem é membro. Para participar é só clicar no botão Seja Membro aí embaixo do vídeo. É uma oportunidade de ouro, sabe? Com um preço muito baixo, mas com altíssimo valor de conteúdo. Fica a dica para quem quiser ir além. Nossa, muito bacana isso. É essencial ter esse espaço para aprofundar, né? A psicanálise pede esse mergulho. Totalmente. E para me ajudar nessa imersão de hoje, a gente tem a nossa especialista, que é mestre em conectar esses pontos teóricos da psicanálise de um jeito muito claro. Muito bom ter você aqui com a gente. Ah, eu que agradeço o convite. E olha, esse texto de hoje é um verdadeiro divisor de águas, viu? Porque é justamente nele que o Freud começa a desenhar, os primeiros rascunhos do que mais tarde ele vai chamar de superego, ou aquela nossa instância crítica. Caramba, já começa com esse peso todo. Então vamos lá, vamos estabelecer o básico aqui. Por que o Freud decidiu colocar o luto e a melancolia no mesmo ringue, por assim dizer? O que conecta os dois de cara? A conexão é bem direta, na verdade. Os gatilhos que desencadeiam os dois processos costumam ser exatamente os mesmos. A gente está falando de perda, sabe? Pode ser a perda de um ente querido, que é o mais óbvio, mas também pode ser a perda de um ideal abstrato ou até mesmo a perda da liberdade. Entendi, então a faísca inicial é a mesma. E os sintomas também são parecidos, né? A gente nota muita coisa em comum. Quase idênticos em vários aspectos. O Freud lista aquelas semelhanças clássicas, tipo um desânimo muito profundo, uma perda total de interesse pelo mundo externo. A pessoa perde temporariamente a capacidade de amar e fica super inibida para fazer qualquer atividade normal. Certo. Até aí a gente consegue visualizar bem. No luto, a gente entende que o mundo parece ter ficado cinza. Mas qual é a grande diferença, então? Qual é o grande pulo do gato do Freud para separar o luto normal da melancolia? Olha, a diferença crucial está em como a pessoa se enxerga. No luto normal, a autoestima da pessoa fica ali, intacta. Ela está super triste, claro, mas ela sabe quem ela é. Já na melancolia, acontece uma diminuição extraordinária dessa autoestima. Pera, deixa eu ver se eu consigo dar um exemplo prático para quem está escutando a gente pegar bem a ideia. Pensa num término de namoro. No luto normal, a pessoa sente que o mundo perdeu a graça, né? Os lugares que o casal ia não tem mais brilho, o mundo lá fora ficou pobre. Perfeito. E na melancolia? Como seria? Na melancolia, parece que a pessoa sente que ela mesma é um lixo, sabe? Ela se sente indigna de amor, inútil. Não é o mundo que ficou vazio, é o próprio ego dela que se torna podre e vazio. É bem por aí. É exatamente isso. Você descreveu a essência do que o Freud chama de delírio de inferioridade moral. A pessoa na melancolia se culpa por tudo, ela acha que tem defeitos imperdoáveis e faz questão de espalhar isso. Nossa, é um peso interno absurdo. Bom, antes da gente entrar na engrenagem psíquica de como isso acontece, eu quero fazer uma pausa bem rápida. Pessoal que está ouvindo a gente, se vocês estão gostando desse conteúdo, não esqueçam de curtir o áudio aqui no canal. Sim, curtir ajuda muito o canal a crescer e chegar em mais estudantes. Ajuda demais, com certeza. E olha, compartilhem esse áudio lá nos grupos de WhatsApp e Telegram da Faculdade de Psicologia, sabe? Isso ajuda muito mais pessoas que estão nessa mesma jornada acadêmica a entender esses textos. E se você quiser aprofundar mais, tem sugestões de bibliografias aqui na descrição do vídeo. E claro, lembrando do nosso Clube Psi, é só clicar em Seja Membro. Mas voltando ao Freud, tem uma coisa que me intriga muito nas queixas do melancólico. O que seria? É que, se a pessoa se acha tão mesquinha, egoísta e desonesta, por que ela não tem vergonha de falar isso pra todo mundo?
Geralmente, quem tem culpa de verdade tenta se esconder, né? Ah, esse é um dos mistérios mais fascinantes desse texto, sem dúvida. A descoberta fenomenal do Freud aqui é que se a gente escutar o paciente com bastante paciência, a gente percebe algo muito curioso. Aquelas autoacusações mais violentas simplesmente não se aplicam à pessoa que está falando. Como assim não se aplicam a ela? Ela tá falando de quem, então, quando diz que é horrível? Elas se aplicam, na verdade, a outra pessoa. Alguém que esse paciente ama, amou ou pelo menos acha que deveria amar. É uma pessoa do convívio dele que o decepcionou fortemente. Caramba! Então o ataque é tipo um endereço trocado. A pessoa tira nela mesma para acertar o outro. Como é que rola essa dinâmica de jogar a culpa da outra pessoa em si mesmo? É pura dinâmica da libido, da energia psíquica mesmo. Pensa assim, houve uma decepção com a pessoa amada ou uma perda. O normal e saudável seria a gente retirar nossa energia dessa pessoa, o que a gente chama de catéxia, e com o tempo investir essa energia em outra pessoa. Seguir a vida, né? Arrumar um namorado novo, fazer novos amigos, se jogar no mundo. Exato. Mas na melancolia, não é isso que acontece. A ligação com a pessoa lá fora é abandonada sim. Mas essa libido que ficou livre não vai de jeito nenhum para um novo objeto no mundo. Ela simplesmente recua e retorna para o próprio ego do paciente. Entendi. Ela bate e volta para dentro da mente. E o que essa energia gigantesca faz lá dentro do ego? Ela promove o que a gente chama de identificação narcísica. O ego do paciente se identifica com aquele objeto que foi abandonado. É nesse exato ponto que entra aquela frase super famosa e poética do Freud. Ele diz que a sombra do objeto caiu sobre o ego. Uau! A sombra do objeto caiu sobre o ego. É incrível mesmo. Mas isso me faz pensar numa analogia meio visual, sabe? Uma digestão psicológica. Porque o texto fala da influência do Kala Abraham, daquela fase oral, quase canibalista do desenvolvimento. Sim. A fase oral tem tudo a ver com isso. Desenvolve mais essa ideia da digestão. É tipo assim, para não perder a pessoa que foi embora, é como se a gente engolisse ela. O ego devora quem decepcionou e coloca essa pessoa para vorar lá dentro, na própria mente. Para não ter que lidar com a ausência, você assimila o outro. Faz sentido? Faz total sentido. A incorporação é exatamente isso. E isso explica, inclusive, porque na melancolia mais grave os pacientes muitas vezes recusam comida. A recusa de alimento está diretamente ligada a essa regressão violenta para a fase oral. O paciente psicologicamente já engoliu o objeto, ele já está abarrotado por dentro. Nossa, isso faz as peças da teoria se encaixarem de um jeito muito didático. Mas aí surge um outro problema lógico na minha cabeça, pelo menos. Se a pessoa engoliu o objeto amado por amor, para não perder ele, o que acontece com a raiva e a frustração que ela sentia por ele ter ido embora? É aí que a coisa fica intensa. Porque a melancolia surge justamente de relações que são marcadas por uma ambivalência muito forte. Ou seja, muito amor e muito ódio existindo ao mesmo tempo pela mesma pessoa. Aquelas relações muito desgastantes de dependência e conflito, imagino. E o que acontece com esse ódio todo depois da incorporação? Bom, como a parte do amor se refugiou dentro do ego através da identificação, que você comparou à digestão, o ódio que sobrou agora tem um alvo fácil e interno. E adivinha qual é o alvo? O próprio ego, porque agora ele assumiu a forma daquele objeto que decepcionou. Nossa, então a mente vira uma zona de guerra particular. A pessoa se ataca o tempo todo, mas no fundo está atacando o outro que está morando dentro dela. Exatamente. Toda essa autodepreciação é, na verdade, um sadismo muito bem disfarçado. O paciente está torturando a si mesmo como uma forma de punir indiretamente o objeto original. E detalhe, a pessoa tira uma baita satisfação sádica desse sofrimento todo. Até porque esse sofrimento afeta quem está em volta, né? A família sofre junto, fica impotente. É uma vingança brilhante e terrível. Mas isso me leva a levantar uma questão muito pesada do texto. Como é que o instinto de sobrevivência é superado? Tipo, como o ego consegue chegar ao ponto de se matar, de cometer o suicídio? É o grande paradoxo do texto. O suicídio na melancolia é o ápice desse processo dramático. O Freud explica que o ego só consegue se destruir de verdade
porque ele está tratando a si mesmo como se fosse um objeto externo. Eu sempre gosto de pensar nisso usando a metáfora de um cavalo de Troia. O objeto odiado, a pessoa que frustrou o paciente, está lá escondida dentro do ego, igual os soldados inimigos dentro do cavalo. É uma imagem perfeita para ilustrar isso. E o que acontece com a hostilidade? Então, a hostilidade assassina que a pessoa sentia pela outra pessoa lá fora agora vira para dentro. Para conseguir matar o inimigo que está dentro do cavalo de Troia, o ego tem que colocar fogo no cavalo inteiro, que no caso é a própria mente. Ele se destrói para aniquilar o outro. É uma dinâmica fatal. No fim das contas, o objeto provou ser muito mais poderoso que o próprio ego. A fúria é tão grande que o paciente destrói a própria vida para ter certeza absoluta de que aquela representação da pessoa que o magoou vai morrer junto. Uma constatação muito, muito dolorosa e profunda sobre a mente humana. Mas o texto dá uma guinada incrível na reta final, não é? Como é que uma condição tão pesada, tão voltada para a morte e para o esvaziamento total da energia pode virar de cabeça para baixo e se transformar na mania? Sim, a mania é exatamente o oposto absoluto. É a alegria extrema, o delírio, a hiperatividade. E para entender essa virada, a gente precisa olhar para o que o Freud chama de explicação econômica da mente. É sobre como a gente contabiliza e gasta a nossa energia psíquica. Economia no sentido de guardar e gastar energia mesmo, né? Como se a gente fosse uma bateria humana. Isso mesmo. A melancolia funciona como uma ferida aberta, gigante na mente. Ela drena quantidades imensas de energia, que a gente chama tecnicamente de anticatexias, só para manter esse conflito interno rodando e segurar a sombra do objeto lá dentro. Entendi. A mente está gastando toda a bateria rodando esse processo pesadíssimo em segundo plano. Por isso a prostração e o cansaço extremo que a pessoa sente. E o que muda quando vira mania? Muda que uma hora esse complexo acaba. Ou o ego supera essa luta interna, ou o objeto é finalmente descartado pelo inconsciente como algo sem valor. Quando isso acontece, toda aquela montanha de energia que estava presa nessa guerra interna é liberada de uma vez só. Fica totalmente disponível. É como se alguém passasse meses inteiros carregando uma mochila de chumbo de 50 quilos nas costas, né? Você tá ali curvado, exausto, mal consegue dar um passo. Adoro essa analogia da mochila de chumbo. E o que a pessoa sente quando finalmente tira ela? Exato. Quando você finalmente solta essa mochila no chão, a gravidade parece que não existe mais. Você sente que vai flutuar de tão leve. As pernas querem correr, a mente acelera, é a exultação pura. Efeitamente isso. A energia sobra de um jeito estrondoso. O Freud até compara a mania com os sentimentos de quando a gente ganha uma fortuna de repente ou se livra de um peso gigante na vida. O indivíduo em mania fica faminto por conexões, ele sai em busca de novas ligações amorosas, novos investimentos, porque a energia explodiu. Sensacional essa lógica por trás de algo que parece tão caótico. Bom, a gente caminhou por muitos conceitos densos aqui. Deixa eu fazer um apanhado didático para quem está acompanhando a gente não perder a linha de raciocínio. A gente começou diferenciando o luto normal, que é quando o mundo perde a graça, do esvaziamento total do próprio ego, que é o que acontece na melancolia. E vimos todo o caminho da energia psíquica também. Verdade, a gente viu como a libido recua para o ego e causa aquela identificação narcísica maravilhosa, onde, como diz o texto, a sombra do objeto cai sobre o ego. Entendemos também que aquelas autoacusações cruéis são, na verdade, ataques ao objeto internalizado, movidos por pura ambivalência e sadismo. O que, num caso extremo, pode levar àquele cavalo de Troia do suicídio. E, por fim, vimos como a liberação repentina de toda essa energia resulta na hiperatividade e euforia da mania. Foi um passeio completo e muito rico pelo texto, cobrimos os pontos principais. E, para a gente terminar, eu queria deixar um pensamento meio provocativo para a nossa audiência, com base nas notas que a história da psicanálise construiu a partir dessa obra. Opa, adoro uma provocação teórica para fechar. Manda lá. Essas identificações regressivas que a gente viu operando na melancolia são, em grande medida, a base do que a gente chama de caráter ao longo do desenvolvimento infantil. Será que a nossa própria personalidade do dia a dia não é, no fundo, um imenso museu de pessoas que a gente amou e perdeu? E será que essas sombras,
assimiladas não são exatamente o que molda silenciosamente a nossa voz crítica e o nosso jeito de ser? Caramba, um museu interno de amores perdidos. É de explodir a cabeça pensar que a gente é construído pelas nossas perdas, né? As cicatrizes viram a fundação da nossa identidade. Deixa o pessoal que escuta o Psi em Áudio com essa reflexão super profunda para mastigar hoje. Quero agradecer muito a companhia de todo mundo nessa jornada de estudos. Não esqueçam de seguir e se inscrever no canal para não perder nossos próximos áudios sobre psicologia. Isso aí, muito obrigada pelo convite e bons estudos para todos que estão nos ouvindo. Ótimos estudos para vocês, espero que agora consigam ler ou reler o Freud com olhos totalmente novos e mais claros. Um grande abraço e até o nosso próximo mergulho profundo.